Nosso bate-papo hoje é com o professor Nélio Reis, autor de vários livros, conhecido aqui na região por alguns trabalhos que já fez, né? E a gente está entrando hoje num tema importante, que é o lançamento de um novo livro, de um tema bastante complexo, né? E gostaria que falasse um pouquinho, né, sobre a questão, não só do livro, mas a questão do autismo de uma maneira geral. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, primeiramente, do seu trabalho, e depois a gente vai conversando aí sobre outros temas. Ô Marcos, para mim é uma honra estar aqui, né, no Jornal Verdade Regional. É um jornal que faz um trabalho espetacular na região metropolitana de Jundiaí e falar sobre um livro. Livro não muda o mundo, Marcos, muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então a gente acredita nisso e por isso a gente escreve, para que todas as pessoas possam de alguma forma se sentirem tocadas no assunto que a gente está tratando neste livro sobre autismo. É um livro que vem para completar as muitas obras que já existem sobre o autismo, mas de forma específica a gente está buscando falar sobre o mercado de trabalho, Marcos. Perfeito. Agradeço demais aí a oportunidade. A gente acompanha um pouco o seu trabalho, você tem umas literaturas em outras áreas, né? E por que autismo agora, né? Como você chegou a esse tema, qual que é a sua relação com esse tema? Tem um parente, ou simplesmente o tema? Marcos, ao longo do tempo, né, eu tenho trabalhado com pessoas, né? A minha trajetória profissional dentro do Exército Brasileiro, formando soldados, quer dizer, jovens de 18, 19 anos de idade, e sempre tive a curiosidade de entender o cérebro humano, né? Depois eu fui para a educação, né, como dirigente de faculdade, como professor, né? Ao longo do tempo, a minha formação, ela trabalhou, né, no mestrado e doutorado, redes neurais, né? Quer dizer, a questão do cérebro. E aí, observando estudantes, observando pessoas, né, ao longo dessa trajetória, no dia a dia, eu comecei a perceber alguns comportamentos, né, diferentes da maioria, e um deles é o autista. E tendo estudantes em sala de aula, ou até mesmo na época de exército, olhando soldados, eu comecei a observar aquele comportamento específico, né, de pouca comunicação, pouca interação social e com bastante inteligência, e veio à tona a palavra autismo, e aí eu comecei a verificar em obras, né, o que seria o autismo, comecei a verificar em literatura, não só no Brasil como fora dele, na Europa, Estados Unidos, e aí eu percebi que havia, assim, pouco entendimento sobre esta questão, né, do transtorno do espectro autista. E aí, mais ou menos 5 anos, ou um pouquinho mais, eu tenho de fato escrito sobre o autismo, fruto da experiência e fruto também, né, de me apropriar de obras internacionais, entendendo um pouquinho mais dessa questão do adulto, do adolescente, do jovem, né? Quer dizer, a pessoa adulta com autismo, como ela está no mercado de trabalho. Então essa era a preocupação e esse livro coroa essa preocupação, né? Tudo que eu pude aprender durante esses anos eu traduzo aqui em poucas páginas, com a contribuição de várias pessoas também, Marcos. Tem aí dentro do livro vários autores, vamos dizer assim, pessoas que escreveram meia página, pessoas que escreveram um pouquinho mais de uma página, até pessoas que escreveram de fato um capítulo inteiro. Então a contribuição de muita gente, e eu considero uma obra coletiva. Perfeito. E lógico, a questão do autismo, ela traz outros temas também, como a própria deficiência física, a própria deficiência intelectual. Ela traz um tema assim até complexo, que é a questão do preconceito. Primeiramente o preconceito, para depois a gente entrar um pouquinho no campo do mercado de trabalho. Como é que isso está alterando? Como você avalia assim, o autista, como outros deficientes, ainda tem essa questão do preconceito? Marcos, o preconceito vem da falta de informação, né? A chamada ignorância. A pessoa não entende aquilo e passa a ter uma impressão, né, inicial, né, o pré-conceito sobre aquilo, que é muitas vezes, Marcos, a gente desmistifica o preconceito com a informação, né, onde a pessoa diz, eu não achava que era isso, né? Então, o preconceito com uma pessoa com deficiência, né, onde está incluso também o transtorno do espectro autista,
é chamado de capacitismo. A gente olha para uma pessoa cega e acha que ela não tem capacidade de fazer mais nada. Ela só tem a limitação de um sentido, que é a visão. Né? Ela faz o que qualquer outra pessoa faz. A única coisa que ela não faz é enxergar. Assim para o surdo. Né? Ela faz o que qualquer pessoa faz, só não consegue ouvir. E assim a gente tem, né, a pessoa com deficiência, e o preconceito está aí, em você achar que a pessoa não tem capacidade de fazer mais nada. Né? E muito pelo contrário, ela tem condições de viver uma vida normal, e o autista segue essa linha, né, o preconceito, achando que ele não tem capacidade, mas ele tem sim conhecimentos, habilidades e atitudes que pode ser útil para a sociedade, de uma forma geral. Você acha que esse preconceito, ao longo do tempo, ele vem reduzindo, ele vem melhorando, até com campanhas, com a própria informação que você acha que isso vem melhorando ou ainda está muito longe ainda do... Marcos, a gente está longe do ideal, mas está tendo um avanço ao longo da história. Né? Se a gente começar com a história do século XX, ali no início do século XX havia uma ideia de separar as pessoas, né? A segregação, né? Trata ela de forma diferente, quer dizer, é um afastamento, um alijamento social, isso não ajuda em nada. Ao longo do tempo, pesquisadores, né, têm se debruçado sobre o assunto e percebido que é necessário fazer com que essas pessoas sejam incluídas. Agora, incluir é dar condições, não adianta você pegar um ser humano, né, uma criança, um adolescente, um jovem, colocar dentro de um espaço coletivo sem dar para ele as condições. Eu vou dar um exemplo, não adianta você colocar um surdo numa sala de aula e não ter um intérprete de Libras. Não adianta você colocar uma pessoa com transtorno do espectro autista, por exemplo, uma criança, né, assim, um adolescente hiperativo, e não ter alguém ali dando atenção para ele. Né? Isso não é incluir, isso vai gerar mais transtorno para o ambiente. E é isso que a gente está vendo. Né? Mas estamos avançando sim, eu acredito que a gente cada vez mais trazendo informação, né, as pessoas começam a entender melhor como aquilo se traduz e a gente vai ter uma sociedade mais justa. Perfeito. E assim, a gente entra na questão da inclusão. Hoje existe até uma inclusão segregada, então, ou seja, o professor ele não tem uma capacitação assim, a contento para fazer essa interação com esse aluno, e ele acaba sendo meio que jogado num cantinho, um professor fica com ele lá na sala de aula, quer dizer, isso aí. O que precisa para essa inclusão mesmo? A gente chegar, não só para a criança, mas para o adolescente, para depois a gente entrar na questão do mercado de trabalho. Marcos, no Brasil, a gente sabe que a reação das pessoas se dá muito pouco de forma moral. Quer dizer, eu entendo o problema e me solidarizo com ele. Nós entendemos a sociedade brasileira através de leis. Tudo tem que ser uma lei impondo, obrigando a pessoa. Né? Vide aí vagas de estacionamento, onde você precisa ter um espaço para o idoso, para o cadeirante. Né? Para o autista também é necessário que ele tenha, através da lei, ou seja, políticas públicas, reforçando um tratamento diferente em função do transtorno. É isso que a gente imagina para a sociedade, né? Então, políticas públicas colocando. Vou dar um exemplo. Nós não temos lugares onde as pessoas menos abastadas podem ir ter um apoio, uma referência, o famoso centro de referência. Nós não temos aqui na nossa região. Se eu não me engano, a cidade de Itatiba criou um centro de referência nesse ano. Isso é fruto da informação, da necessidade de adequar o espaço para aquela pessoa. Como a gente citou, um professor não tendo a capacitação adequada, o apoio de outro professor auxiliar para atender uma sala, você vai ter problemas ali na inclusão. Né? Não vai desenvolver, você precisa adequar, você precisa criar um plano específico. Né? Se a gente tiver uma pessoa surda, por exemplo, ela pode não ser alfabetizada na língua portuguesa, então você precisa ter, ensinando matemática, né? O professor precisa fazer algo específico para desenvolver aquela pessoa, e não dá para tratar de maneira igual com os demais, porque não vai haver o desenvolvimento. A pessoa está com dificuldade, então a gente precisa do poder público. Não tem como. O poder público tem que colocar ali o recurso público para dar o espaço adequado para aquelas pessoas. E assim na sociedade. Quer dizer, é preciso, sim, lei. Perfeito. Sem lei não tem como no Brasil a gente incluir. Perfeito. A gente vê a questão da lei. Perfeito. A lei existe, ela está aí, muitas leis, mas a gente percebe muita
acomodação até política em função dessa lei. Você faz a lei para você ter um capital político. Quer dizer, isso está faltando também aqui de você fazer uma lei que realmente desencadeie uma postura do poder público, ele que faça que a lei funcione, não só um cabide político, uma questão política para isso. Com toda certeza, Marco. Tem lei que pega e tem lei que não pega, quer dizer, não é executada, né? A lei está dizendo, né, ao longo do tempo, como a gente disse, vem avançando, várias leis foram criadas para a inclusão, só que na prática, o governante ali, o prefeito, né? Porque as pessoas não vivem no governo federal, no governo estadual, as pessoas vivem nas ruas das cidades. Portanto, o prefeito é a pessoa-chave no processo da execução, da prática. E o prefeito precisa colocar em prática o que a lei já está preconizando. É preciso incluir, ok, eu tenho que dar a vaga para a criança numa escola, ok, mas dentro da escola o que é preciso para que essa criança, esse jovem, esse adolescente se desenvolva? É preciso um professor auxiliar, ok. Para as mães que têm que ficar 24 horas cuidando de uma criança com deficiência, o que o prefeito tem que fazer para essa mãe? Também deveria criar espaços sociais para que essa mãe pudesse ter um apoio. Vou dar um exemplo. Deixar a criança num espaço para que ela se desenvolva com profissionais adequados e a mãe ter condições, aquele tempo, para ela se cuidar também. Né? Inclusive também é capacitar também, né? Porque muitas vezes não sabe como tratar de um autista, como tratar de um deficiente. Então, uma capacitação também para os pais, os responsáveis. Com certeza, os pais e os responsáveis também são seres humanos, precisa do seu tempo para se divertir, para interagir com outras pessoas, para se cuidar, ter saúde, beleza, enfim. Então não adianta você ter uma lei incluindo, só que na prática não ter execução de políticas públicas que atenda a rede, né, da família que a gente chama de atípica. Perfeito. Falando ainda um pouquinho de lei, a gente entra na questão do profissionalismo, né, na questão do mercado de trabalho. Para que isso possa ocorrer hoje, teve que existir uma lei. A lei das cotas, que o deficiente precisa também. Quer dizer, como você avalia a questão de ter uma cota, ter uma lei? Isso ajuda, isso só impõe? Como você avalia? Como a gente disse, na sociedade não deveríamos ter lei obrigando você a fazer aquilo que é humano. Né? Moralmente deveríamos já ter a sensibilidade de incluirmos as pessoas naquela atividade profissional. Não é a realidade brasileira. A lei de cotas para a pessoa com deficiência, ela foi importante para que as empresas se preocupem em utilizar as competências e as habilidades dessa pessoa que muitas vezes só tem a limitação de um sentido. Uma pessoa é cega, o que ela pode fazer? Hoje tem a linguagem, o braille, etc. A pessoa é surda, olha, tem um intérprete de Libras, ok. Mas, visitando gestores de RH, eu percebi que não há preocupação, principalmente com o autista. Por quê? Temos dificuldade ainda na prática, Marcos, de termos o laudo. Né? Sem um documento dizendo que essa pessoa é autista, ninguém considera ela uma pessoa com deficiência, considera ela uma pessoa normal. E quando ela é incorporada no ambiente, muitas vezes o ambiente não está pronto para ela. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tenha hipersensibilidade ao som, quer dizer, não pode ter muito ruído no ambiente laboral. Essa pessoa não vai ter condições de trabalhar em construção civil, né? Em fábrica que tem ali um ruído. Existe na segurança do trabalho um limite para ruídos até para as pessoas normais, né? Vamos dizer assim, de decibéis. Mas quem tem uma hipersensibilidade vai ter muita dificuldade. Quer dizer, o ambiente não está pronto para receber aquela pessoa, mesmo tendo a lei obrigando a ter um percentual de pessoa com deficiência. Mas o ambiente não está pronto. E muitos ambientes públicos. Você vai num ambiente público, por exemplo, para atender um surdo, não tem ali um intérprete de Libras. Como é que ele acessa? Você vai num evento público, patrocinado por prefeitura, tem barulho. Não tem um espaço para pessoa com autismo. Então você não tem um ambiente inclusivo. Isso é comum no Brasil, né? Para não falar especificamente de uma cidade. Isso basicamente você trata no seu livro, a questão desses ambientes não estarem prontos para o autista e tudo mais. Isso.
O autista ele tem competências maravilhosas, principalmente para computação. Nós temos aí exemplos de pessoas. É muito difícil você identificar o autista, né? Você precisa de laudos, né? Que seja neurológicos, fonoaudiólogos, né? Psicólogos. Você tem aí um conjunto multidisciplinar que vai acompanhar o comportamento para poder dar um laudo dizendo que essa pessoa ela é autista. Então você tem dificuldade de identificar. Aí você tem a questão do ambiente profissional que não está adequado para receber essa pessoa. E aí você perde, Marcos, por exemplo, essas habilidades. Eu vou dar um exemplo. Eu escrevo para o jornal, estou sempre comentando e fiz um artigo recente sobre exércitos. Aí eu fui pesquisar no exército americano, no exército da França, Alemanha, as potências da Rússia, e fui pesquisar no Oriente Médio e descobri, como o exército brasileiro, que eles dispensam essas pessoas. Então, se você é autista, você não incorpora ao exército. Quer dizer, você perde as habilidades que ele tem. O único exército no mundo que tem um batalhão, porque tem um projeto para autista, é o exército de Israel. Lá os autistas servem. E lá eles só vivem em conflitos, em guerra. Quer dizer, exército que vive em paz, como o brasileiro, poderia aproveitar muito bem essa gente para controlar drones. Eles têm assim um interesse restrito, quer dizer, um foco, uma atenção que seria uma habilidade tremenda, por exemplo, para logística. A gente vê erros de separação num centro de distribuição, que a gente chama de picking, para entregar o produto para o cliente. O autista tem um interesse restrito, uma capacidade de enxergar detalhes, quer dizer, falharia muito menos nessa última milha da logística, no e-commerce, enfim, não só na computação, mas também tem habilidades para música, tem habilidades para o teatro. Vou dar um exemplo aqui, ganhou o Oscar, o grande ator americano Anthony Hopkins, ele é autista, para a gente não dizer outros ativistas, como a Greta, que faz aí no mundo um trabalho em prol do meio ambiente, Vamos dizer também Bill Gates, Steve Jobs, Nós temos capacidades aí, habilidades, competências, atitudes nos autistas que seriam muito úteis para o mercado de trabalho, tanto para o setor primário, o agro, o setor secundário da indústria e o terciário de serviços também. Enfim, não podemos desperdiçar talentos, Marcos. Para a inovação, todo talento vale. Beleza. Eu acho que o foco é muito interessante. Quer dizer, existem então muitos nichos aí que podem ser aproveitados então, como profissional tão competente como qualquer outro, Com toda certeza. O que falta é informação. Eu pude perceber dentro dos departamentos de recursos humanos de empresas dos 3 setores da economia, primário, secundário e terciário. Eles não sabem como lidar. Então falta essa informação. E para isso um livro presta um grande serviço, que é levar a informação. Perfeito. Bom, então vamos finalizar com a sua mensagem final aí, para que você possa dar esse foco de que o profissional, que o proprietário, o empresário pode ajudar na questão do autismo, principalmente que é o foco do seu livro, não é verdade? Com toda certeza, O empresário pode contratar o autista, aproveitar a competência que ele tem para poder otimizar o seu negócio e pode também ajudar, principalmente associações que fazem um trabalho social junto a essas famílias menos abastadas, porque eles precisam procurar os seus direitos. Existem benefícios que eles não acessam porque não tem muitas vezes advogados, psicólogos, médicos que façam um laudo para que essa pessoa seja atendida, e para isso a gente está unindo forças, muitos profissionais nos ajudando, no nosso livro eu quero citar as pessoas também que escreveram aqui. Nós tivemos, por exemplo, um texto de um coronel comandante de batalhão de polícia militar dizendo como é que um soldado deve abordar um autista nas suas abordagens diárias. Isso é informação. Nós temos aqui, por exemplo, a vereadora de Campo Limpo Paulista, que lidera uma frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência e doenças raras também, dizendo a importância de ter fundo
na prefeitura para poder assessorar essa gente. Quem Nós é tivemos a vereadora Kesley Foresto, nós tivemos aqui a deputada estadual que lidera essa frente no estado de São Paulo, Valéria Bolsonaro. Nós tivemos aqui o texto também do astronauta, senador Marcos Pontes, falando da importância dessa gente para ciência e tecnologia. Nós tivemos aqui um professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi ministro interino da ciência e tecnologia, professor Marcelo, falando da importância na medicina, e outras pessoas, estudantes, mães, pais de autistas, que colocaram no livro também a sua visão de mundo sobre essa temática. Então é uma junção de forças para que a gente possa tornar a sociedade mais igualitária. Perfeito. E onde adquirir esse livro? Como comprar? Nas melhores livrarias o livro está à disposição, e eu sempre que vou a uma palestra gratuita, principalmente, né, em associações, podem me chamar que eu vou para levar a mensagem, e eu distribuo gratuitamente o livro para essas pessoas também terem mais informações. Perfeito. Agradeço, Leandro. Muito importante que você falou, principalmente a questão do mercado de trabalho, que existe espaço ainda, né? Que as pessoas que vejam com carinho, né, o político, né, o gestor público, que faça com que essas pessoas realmente se incluam na sociedade, não fiquem apenas na teoria. Agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigado a todos.